Convido os irmãos para abrir as suas Bíblias no capítulo 1 do livro do Atos dos Apóstolos. Esse culto de hoje é o culto que a gente chama culto de missões, né? O culto de missões, ele tem a intenção de esclarecer no coração da igreja, de esclarecer para a igreja e aquecer o coração dos irmãos para a obra missionária. Qual é a função do culto de missões? A gente cria esse culto, denominado de culto de missões, justamente para que a igreja possa criar em si uma consciência missionária, né? E para isso a gente tem que apresentar para a igreja alguma palavra, uma mensagem, um texto bíblico, que desde o início da igreja faz com que a igreja seja uma igreja missionária, né? Então eu convido os irmãos a abrir a sua Bíblia no capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, e nós vamos ler o versículo 8 e o versículo 14. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8 e o versículo 14. Os que acharam, diz amém. Amém. Então veja o que diz o texto. Mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. E quando dizia isto, vendo-o eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhe disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu vistes ir. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, a distância do caminho de um sábado. E entrando, subiram ao cenáculo onde habitavam Pedro, Tiago, João, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Amém? Para vocês terem uma ideia, o que é que a vida pastoral faz com a gente. Eu ia ler só o versículo 8 e o versículo 14. E aí me empolguei na leitura, porque a Bíblia é assim, a gente vai lendo e vai gostando, né? E aí quando eu dei fé, passei a mão aqui na testa, eu digo: eita, era só 2 versículos. Amados irmãos, o texto que eu quero que você recapitule agora, então é só o versículo 8 e o versículo 14, tá certo? Versículo 8 e o versículo 14. Para falar sobre missões, esse texto é o texto que mostra para a igreja, com toda a realidade, o que é necessário para uma igreja se tornar uma igreja missionária, uma igreja anunciadora do Evangelho. Porque a igreja, ela tem um compromisso, ela tem uma missão que ela recebeu de Deus, diretamente do Senhor, que é a missão de anunciação do Evangelho. A igreja tem que fazer esse trabalho, essa é a tarefa número 1 da igreja. Sem essa tarefa, não existe igreja, tá certo? E igreja que não faz essa tarefa, ela está morta enquanto igreja. E, amados, esse texto aqui é um texto em que Jesus, ele aparece aos seus discípulos após ele ter sido ressuscitado, e ele dá algumas determinações. Se você observar no capítulo 24 de Lucas, Lucas encerra o texto do seu livro lá, Jesus dizendo aos discípulos que eles fossem para Jerusalém, ficassem lá na cidade de Jerusalém, esperando Deus derramar sobre eles uma unção dobrada do Espírito Santo, chamada revestimento de poder. Amém? E quando isso acontecesse, eles teriam a obrigação
de testemunhar para o mundo inteiro sobre a salvação através da pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, que tinha morrido, tinha sido morto exatamente em Jerusalém. Amém? Então, quando Jesus diz isso, que eles vão para Jerusalém, né? Jesus estava com eles na aldeia de Betânia, e Jesus disse: vão para Jerusalém, fiquem lá, até que vocês sejam revestidos de poder do alto. Quando isso acontecer, vocês vão dar testemunho. Aqui no versículo 8, Jesus diz assim, olha o que diz o versículo 8. Recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto aonde? Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria e até aos confins da terra. Interessante que a Judeia e Samaria, Jerusalém era a cidade principal da Judeia, para os judeus a capital, né? Para os romanos ela não era capital, mas para os judeus ela era a capital da Judeia. E Samaria era a capital da Palestina, da outra parte da Palestina, né? Da outra parte. Mas os judeus e os samaritanos, eles se odiavam, porque os samaritanos eram um povo misturado com gente de todo tipo, que vinha de todo canto, com todo tipo de religião, com todo tipo de deuses, estatuetas e muita coisa. E os judeus que se consideravam e eram de fato escolhidos, o povo de Deus, mas eles odiavam os samaritanos. E foi exatamente entre aqueles que eram o povo de Deus, entre os que se achavam, os que se sentiam como realmente o povo de Deus, que Jesus foi morto. Jesus foi morto exatamente por causa de uma acusação dos judeus. E Jesus foi morto exatamente na cidade de Jerusalém. Jerusalém desprezou, não creu, não recebeu, não aceitou, não admitiu que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que é o Salvador da humanidade, e por isso eles mataram Jesus. Quando Jesus ressuscitou, que começa a notícia da ressurreição de Cristo abranger toda a Jerusalém, começa então os comentários, né? E aí todo mundo fica atento aos próximos acontecimentos. E Jesus então começa a aparecer aos seus discípulos e dá mais algumas instruções por espaço de 40 dias. No último momento em que Jesus ia de fato ser assunto aos céus, quando ele ia subir para os céus, ele aparece pela última vez ao grupo de discípulos e disse: vocês vão receber poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós. E então vocês serão as minhas testemunhas. Aí ele diz: em Jerusalém. Por que Jesus coloca Jerusalém em primeiro plano? Porque foi em Jerusalém que ele morreu. Porque foi em Jerusalém que Jesus ressuscitou. Foi lá em Jerusalém que as pessoas disseram que ele era mentiroso. Foi lá em Jerusalém que as pessoas disseram que ele não era o Filho de Deus. Foi lá em Jerusalém que as pessoas disseram que Jesus jamais ressuscitaria. Então a igreja tinha que começar testemunhando por Jerusalém. Amém, irmãos? Aí Jesus disse: em Jerusalém, toda a Judeia, a parte sul da Palestina, né? Toda essa região, depois de Jerusalém, toda essa região. E aí ele diz: e depois Samaria, que é a outra parte da Palestina, né? E aí vocês podem ir para todas as outras nações anunciando e dando testemunho acerca de mim. Então a igreja, ela recebeu do próprio Jesus Cristo essa responsabilidade missionária de anunciar o evangelho a todas as pessoas, a todo mundo. A igreja recebe a responsabilidade de dizer a todas as pessoas que Jesus é o Salvador e que todas as pessoas têm que se arrepender dos seus pecados em nome de Jesus, curvar-se diante de Deus e confessar que Jesus é o seu Senhor para poder entrar no céu. A pessoa tem o direito de escolher: não, mas eu não quero, tá, tudo bem, mas você precisa ouvir,
Porque quando chegar lá diante de Deus, que o Senhor chamar para um processo de prestação de contas, o Senhor vai perguntar se você ouviu o Evangelho. E o Senhor vai perguntar a cada membro da igreja se nós pregamos o Evangelho. Então a igreja vai dizer, nós pregamos. E aí, aquelas pessoas que não forem salvas, né, porque não quiseram de jeito nenhum, não aceitaram, não entenderam, ou entenderam, mas não deram crédito, elas vão dizer, Senhor, eu ouvi, mas eu não estava acreditando muito nessa conversa não, pois agora é tarde. Amém? Eu ouvi, mas não acreditei, eu não sabia que era assim, eu achava que a igreja estava só querendo crescer, né? Mas, amados, aí vai ser tarde. Aí vai ser tarde. É bom que você se curve diante de Deus hoje, aqui, agora, porque essa igreja vai partir daqui. Ela tem a missão de anunciar aqui, e ela vai partir daqui, ela vai embora, ela vai sumir desta terra para morar no céu com Jesus. Amém? Mas antes da igreja ir, ela vai fazer um redemoinho de evangelização. Só que para a igreja fazer isso, o que Jesus Cristo disse que a igreja precisa, sabe o que é, irmãos? Receber o quê? Parece que a igreja não sabe. O que é que a igreja tem que receber? Poder do Espírito Santo. E receber poder do Espírito Santo não é simplesmente ser delegado ou autoridade por alguém, vai e pregue. Vá ali e diga para aquela pessoa, não é só isso não, você tem que dobrar o seu joelhinho, igreja de Cristo, a igreja do Senhor precisa dobrar os seus joelhinhos, gastar tempo diante de Deus, falando com Jesus, se arrependendo dos seus pecados, gastar tempo diante de Deus, dizendo, Senhor, eu quero ser um instrumento em tuas mãos, para que muitas vidas saiam da condenação que as levarão para o inferno. A igreja precisa fazer esse trabalho com amor, a igreja precisa se prostrar diante de Deus em oração. Jesus disse, fiquem na cidade de Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Quando isso acontecer, aí vocês vão pregar, vocês vão dar testemunho de mim. Agora comece por Jerusalém. Jerusalém tem que saber que eles mataram o Salvador e não aceitaram, e não se converteram. Eles precisam se arrepender do seu pecado. Amém? Glória a Jesus. Então, amados, a igreja fala muito sobre missões. A missão da igreja, ela começa com o crente prostrado, arrependido, chorando aos pés de Jesus, humilhado diante de Deus, pedindo misericórdia pela sua vida e pedindo a Deus que o encha de poder do Espírito Santo. Porque sem poder do Espírito Santo a igreja não vai a lugar nenhum. E eu vi os irmãos falando aqui que muitas igrejas já ninguém entende mais como igreja, porque parece um clube. Sabe o que é que está faltando na vida da igreja? Poder do Espírito Santo. Quando o poder do Espírito Santo é desprezado, é abandonado, é ignorado pelas pessoas, a igreja começa a se corromper e o pecado começa a tomar os espaços que era de autoridade. E aí o altar vira um palco de show, né? Os crentes viram artistas que vão se apresentar, né? O mundanismo e o pecado tomam conta da população cristã em geral, porque está todo mundo afastado da graça, do poder de Deus, que impulsiona a igreja para testemunhar de Jesus Cristo. Isso é fazer missões. Fazer missões é anunciar às pessoas a verdade acerca do Evangelho. Amém? Então olha o que Jesus diz aqui. No versículo 8 ele diz que que eles vão receber o poder do Espírito Santo, vão ser testemunhas começando em Jerusalém, e aí ele termina dizendo que é para testemunhar em todos os lugares do mundo, até os confins da terra. No versículo 14, nós vemos o texto dizendo que aqueles discípulos perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com os seus irmãos, né? Jesus tinha, parece que era 6 ou era 7 irmãos, né? É isso?
filhos de Maria, né? Que a Igreja Católica esconde isso, mas não é para esconder, é para saber que Jesus é o unigênito Filho de Deus, mas ele é o primogênito filho de Maria. De Maria ele é o primeiro, mas de Deus ele é o único, né? Amém? Depois Maria teve uma leva de filhos, né? Como toda boa mulher nordestina aqui do nosso Nordeste tem muito filho. Maria também. Maria não tem inveja das nordestinas, não. Teve muito filho, né? Amém? Jesus foi o primeiro. Mas, amados, a igreja, os irmãos entenderam o que Jesus Cristo tinha dito a eles. Se você abrir Lucas 24, 49, você vai ver Jesus dizendo, ó, fiquem em Jerusalém. Vamos ver lá? É só você puxar uma página. Não, aqui é João. Lucas 24. 24, 49, né? Ele diz assim: eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai, ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Aí em Atos, quando ele aparece pela última vez ressuscitado aos seus discípulos, antes de ir para o céu, ele diz, vocês vão receber poder, e vocês vão ser as minhas testemunhas. Comecem por Jerusalém. No versículo 14 de Atos 1,14, diz que os discípulos, né, todos perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Então, amados, uma igreja que não ora e não recebe poder de Deus, ela é fraca para fazer missões. A igreja tem que começar a fazer missões com oração. Tem que orar, né? Sabe por quê? Porque quando a igreja sai para a rua, ela vai enfrentar pessoas possuídas por demônios, espírito de violência que odeia crente através de pessoas, e você não sabe por que você é odiado, você não sabe por que tem pessoas que lhe odeiam, é porque o demônio está possuindo aquelas pessoas que dizem, eu tenho ódio de crente, já para criar uma barreira para o evangelho não ser pregado. E aí o crente tem que estar cheio do poder de Deus, porque se o diabo se manifestar, ele vai sair, em nome de Jesus. Agora só sai se a igreja tiver poder de Deus. Se for uma igreja fraca, uma igreja que não ora, uma igreja acovardada, uma igreja que não busca a Deus, que não confessa os seus pecados, que não dobra os seus joelhos, é uma igreja fraca, derrotada. A igreja, para fazer missões, ela tem que receber poder do Espírito Santo. Amém, irmãos? E nos últimos dias, amados, a gente não tem visto mais as igrejas cristãs buscando a Deus no sentido de receber poder. A gente vê as igrejas buscando a Deus para receber a chave de um carro, para ganhar um apartamento novo, né? Às vezes o irmão já tem onde morar, mas quer mais 2, 3, 10 casas, porque se eu tiver mais 10 casas, eu não vou trabalhar para ninguém, eu vou alugar e vou viver disso aí, né? E fica querendo mais e querendo mais, e não está preocupado em receber poder de Deus. E essas pessoas que mais têm, é as que mais querem. E Deus está chamando você ao arrependimento nesta noite, e também para a obra missionária, inclusive com a sua vida de oração e com as suas contribuições financeiras, para que vidas possam ser alcançadas. Amém? Então, amados, a igreja do Senhor Jesus Cristo, eles entenderam a mensagem de Jesus, e eles foram fazer do jeito que Jesus disse, ficar em Jerusalém, em oração, até ser revestido. Olha o que aconteceu no capítulo 2 de Atos, leia aí logo no início comigo. No capítulo 2 de Atos diz assim: cumprindo-se o dia de Pentecostes, olha, só um esclarecimento em relação a esse nome Pentecostes, significa 50, em forma ordinal, 50, né? 50 dias depois da festa em que os judeus celebravam a Páscoa, 50 dias depois, tá certo? Era comemorada a festa das colheitas, a grande colheita. As pessoas iam agradecer a Deus pelo que eles tinham colhido das suas plantações, dos seus frutos, de tudo que eles possuíam. Eles faziam uma grande festa para agradecer a Deus pela prosperidade. Então, era chamada a festa de Pentecostes, a festa dos 50 dias depois da Páscoa, né? Amém?
Então era festa de agradecer a Deus. Então esse nome Pentecostes significa isso, né? Porque tem muita gente que olha assim para a gente e diz: você é crente, senhor, mas é pentecostal? Eu não sou, não. Eu sou cheio do Espírito Santo. Eu sou cheio do Espírito Santo. Quando o cara quer ser pentecostal demais, aí pergunta, né? Aí eu digo logo: eu não sou, não. Eu sou cheio do Espírito Santo, cheio do poder de Deus. A unção do Espírito está em mim, os dons do Espírito Santo estão na minha vida, porque eu sou igreja. Eu entendi a mensagem de Jesus, agora eu uso isso para a anunciação do Evangelho. Aí chega outro besta e diz assim: irmão, esse povo pentecostal de igreja não fala de pentecostal porque eu sou pentecostal. Amém? Eu sou pentecostal, então portanto não fale, tá certo? Mas Pentecostes significa isso, 50 dias depois da Páscoa, né? Foi quando justamente aconteceu. Vamos lá? Capítulo 2. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistos por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Meus amados, esse movimento de poder de Deus que desceu sobre a vida da igreja foi para capacitar a igreja para a obra missionária. Hoje, amados, a gente vê pessoas querendo evangelizar, pessoas que não pisam nem no culto de oração. E quem não pisa no culto de oração da igreja também não tem uma vida de oração em casa. Não minta para mim, porque não adianta, o Espírito Santo está vendo. Amém, irmãos? Aí sai para evangelizar. Aí lá no meio da rua uma pessoa fica endemoniada. E diz: ai, pastor, pelo amor de Deus, vem aqui. Chama um obreiro da igreja aqui, chama uma irmã de oração, chama alguém aqui para me ajudar, porque tem uma pessoa endemoniada. Você é crente ou você não é crente? Você sabe qual é a missão da igreja? Você sabe para que você foi chamado? Você recebeu o poder de Deus? Se você não recebeu, se converta e dobra o seu joelho e vá buscar ao Senhor, porque Deus quer te dar. Amém? Glória a Jesus. Mas a igreja, ela tem que receber poder de Deus. Se ela não receber, ela não está preparada para pregar o evangelho. Só está preparado para pregar o evangelho o crente que recebeu o poder de Deus. Amém, irmãos? Glória a Jesus. E o Senhor está te chamando para a obra missionária. Eu fico olhando às vezes os irmãos: pastor, porque o senhor é um homem de Deus. Eu sou, né? É verdade. Pastor, porque o seu ministério, porque faz tantos anos. Você não sabe o que eu passei. Você não tem noção do que eu passei. E ainda passo, né? Você não tem noção de quando eu me converti com 15 anos de idade. Todo sábado à noite eu passava a noite inteira, das 10 da noite até 5 da manhã, em cima de um monte, lá em Natal. É cheio de dunas, montes altos, montes de areia. A gente subia e passava a noite orando. Isso era todo sábado. Não tinha um sábado que a mocidade da igreja não fosse. A mocidade de hoje se reúne, sabe para quê? Para ir para o cinema. Vai receber poder de Deus lá no cinema? Vai receber poder de Deus lá no cinema para ser missionário, para tu ver se o diabo não vai dar na tua cara? Ele vai dar na tua cara. Porque você precisa receber poder de Deus com seus joelhos dobrados, buscando ao Senhor. Amém, irmãos? Ah, pastor, que história bonita. É bonita, mas tem um preço a ser pago. Você precisa pagar esse preço, amém? Quem quer ter história bonita com Deus tem que pagar um preço, amados irmãos. Glória a Jesus. A minha esposa paga um preço altíssimo por me acompanhar. Porque o meu ritmo é alucinante. E o meu ritmo é um ritmo que é para quem é doido mesmo. Amém, irmãos? E ela paga um preço alto por isso. Tem muita gente que quer ser mulher de pastor. Você sabe o que significa ser mulher de pastor? É chorar todo dia, dia e noite, porque está vendo o marido sofrer, e o cabo chegar assim e dizer: seu marido é um ladrão. E tu prova que o meu marido é um ladrão, né? Entendeu?
e a gente com o joelho dobrado para Jesus tirar esses miseráveis do inferno. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então, amados, fazer missões, ostentar o nome de missionário, todo mundo quer. Sentar numa cadeira dessa aqui e estar numa plataforma um pouquinho mais alta do que o público lá embaixo, todo mundo quer. Mas isso tem um preço. Fazer missões tem um preço. Hoje é culto de missões e a igreja precisa abrir os olhos e os ouvidos para entender missões, porque missões começa com o poder de Deus na vida. Começa com a unção do Espírito Santo. Crente que tem medo de demônio, ele não está pronto para fazer missões. Amém? Crente que tem medo de fazer uma oração por uma pessoa que está enferma, porque Jesus pode não curar, e daí? É Jesus, o poder é dele, ele cura se ele quiser. Agora, a sua obrigação como crente é orar. Amém? E anunciar que Jesus tem poder para curar. Agora, se ele quer curar, aí é com ele. Mas a sua obrigação enquanto igreja é anunciar o Evangelho. Amém, irmãos? Então, o Evangelho de Jesus Cristo, fazer missões, é se envolver com o Espírito Santo. Obedecer o que Jesus disse. O que foi que Jesus disse aos discípulos? Ele disse: fique em Jerusalém. Nenhum discípulo teve a coragem, nem a ousadia de dizer: eu vou para Samaria e eu recebo lá. Ia receber? Não, porque a ordem era em Jerusalém. Jerusalém tinha que saber primeiro. Jerusalém testemunhou Jesus Cristo sendo morto e condenado no madeiro como alguém que era maldito. E Jerusalém tinha que receber a primeira mensagem de testemunho que aquele que eles mataram é o Salvador da humanidade. E que todos os joelhos vão se dobrar ao nome desse Jesus que foi crucificado. E confessar que ele é Deus, seja para entrar no céu, ou seja para entrar no inferno, todo mundo vai ter que confessar antes. Amém? Glória a Jesus. Porque aqueles que confessarem aqui escaparão, entrarão no céu, desfrutarão das bênçãos de Deus, das bênçãos celestiais. Aqueles que não quiserem confessar aqui, ande confessar diante do grande trono branco do juízo final, dizendo: Jesus Cristo é o Deus da salvação, Ele é o Salvador, e depois vai entrar no inferno. Amém? Porque não quis confessar aqui. Foi isso que Jesus Cristo disse: todo aquele que vive e crê em mim será salvo. Tem que confessar em vida, amados. Depois que morre, não adianta vela, nem choro, nem vela. Não é assim que diz o ditado? Sem choro, nem vela. Não adianta mais não. Tem que confessar aqui. Porque se deixar para confessar diante do trono branco, vai confessar e o destino vai ser perdição eterna. Meus amados, missões depende da igreja buscar avivamento. E buscar avivamento, amados, é exatamente prostrar-se diante de Deus numa vida de oração, de comunhão com Deus, estreitando a amizade com o Senhor em um relacionamento puro e sincero, onde você coloca-se diante de Deus em oração, contando para Deus tudo o que Ele já sabe sobre a sua vida, mas Ele quer ouvir a sua boca confessar. E Deus vai derramar poder sobre a sua vida, seja através de dons do Espírito Santo, seja através de milagres que Deus vai operar através da sua vida, seja através de vidas que serão transformadas através do seu testemunho, da sua fala, mas Deus vai derramar poder na vida daquele que decidir buscá-lo em oração. Amém? E avivamento é exatamente isso, é você buscar a Deus com uma vida de constante oração. Amém? Naquele dia, quando o Espírito Santo foi derramado sobre a vida da igreja, os discípulos estavam reunidos em Jerusalém, em oração no cenáculo. A Bíblia diz que tinha cerca de 120 irmãos reunidos. E ali o Espírito Santo derramou poder sobre a vida da igreja, para que eles se tornassem testemunhas de Jesus Cristo, para que o Evangelho fosse anunciado, primeiro em Jerusalém, depois no mundo inteiro. E sabe o que foi que aconteceu?
ali em Jerusalém, a Bíblia diz que tinha gente que estava visitando Jerusalém naqueles dias de festa, de todas as regiões da época, pessoas de todo tipo de línguas, e o Espírito do Senhor levantou o apóstolo Pedro para pregar uma mensagem de salvação, porque aquelas pessoas olhavam para os irmãos orando e falando em línguas estranhas, dizia que eles estavam bêbados, tinham tomado muito vinho, e eram as primeiras horas da manhã, e eles estavam todos embriagados, e na verdade não era bêbado nem embriagado, coisa nenhuma, era o poder de Deus na vida da igreja. Então Pedro se levanta e começa a dizer: olha, varões. Aí ele cita várias nacionalidades. Ele disse: esse povo não está bêbado não, isso que vocês estão vendo é o poder de Deus, e que vocês precisam se arrepender dos seus pecados. Você vai ver isso aí no capítulo 2, e no versículo 19, se não me falha a memória, Pedro diz que eles precisam se arrepender. 37, perdão. Ele diz: ouvindo eles isso, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Pedro disse: arrependei-vos e sejam batizados em nome de Jesus Cristo para o perdão dos seus pecados, e aí vocês vão receber o dom do Espírito Santo. Ele disse: porque isso aqui que a igreja está vivendo pertence a todo mundo. Deus quer que seja para você, para os seus filhos, para os que estão longe, para os que estão perto. Todos aqueles que o Senhor chamar e se tornar igreja vai fazer parte desse negócio aqui, ó, que vocês estão chamando de bêbado. Amém? Glória a Jesus. Então, meus amados, poder do Espírito Santo está disponibilizado por Deus para a vida da igreja. Mas a igreja precisa enxergar a palavra, enxergar a necessidade própria, a sua própria necessidade de ser cheio do Espírito Santo, cheio de poder, cheio de graça, cheio de unção, para poder a igreja ir para o mundo dizer que Jesus salva, porque o mundo precisa ver diferença na vida da igreja. Se a igreja diz que Jesus muda o homem, e o homem não vê mudança na vida daquele que está dizendo, ele está dizendo: esse seu Jesus não é verdadeiro. Amém? Então, fazer missões, irmãos, começa com uma igreja arrependida. Fazer missões começa com uma igreja prostrada. Fazer missões começa com uma igreja obediente, que não sai do lugar que Jesus disse que era para ficar buscando. Fazer missões começa com o poder do Espírito Santo se derramando na vida do crente. Só quando o poder desce sobre a vida do crente é que ele está pronto para ir pregar o evangelho lá no meio do mundo. Amém, irmãos? Glória a Jesus, porque pregar o evangelho nunca foi status, pregar o evangelho nunca foi profissão, pregar o evangelho, amados, nunca foi querer aparecer. Pregar o evangelho é dar a sua vida para sofrimento. Amém? Quando Jesus chamou os seus discípulos para pregar o evangelho, disse: venham após mim, tome a sua cruz e siga-me. Jesus não disse: venham após mim, fiquem ricos e maravilhados e tenham o maior status da terra para que todo mundo lhe adore e ache você maravilhoso. Não. Jesus disse: tome sua cruz e siga-me. Pregar o evangelho é carregar a cruz de Cristo. Pregar o evangelho é apresentar ao mundo o Cristo que foi crucificado injustamente. Amém? Agora, para isso precisa poder de Deus. Fazer missões, amados, se envolver, começa com uma igreja de joelhos, começa com uma igreja em oração. Jovens, como está a sua vida missionária diante de Deus? Que tipo de relacionamento com Deus você tem tido? Que a igreja possa ter futuramente: eu vou morrer, e quem é que vai sentar aqui no meu lugar? Você está preparado? Está buscando o poder de Deus para que alguém possa dizer: nós temos um outro pastor à mesma altura? Como é que você está vivendo diante de Deus, jovem cristão? Separar obreiros para a igreja do Senhor, separar missionários, enviar pessoas para outros lugares,
sustentar essas pessoas em outros lugares exige um compromisso da nossa parte. Culto de missões, amados, é trazer a igreja, a memória da igreja, a responsabilidade que a igreja tem com a anunciação do Evangelho. Ah não, pastor, mas é porque são muito jovens ainda estão desligados. E quando é que você está pensando em se ligar com Deus? Porque o tempo urge, depois você quer ir, mas a perna dói, as costas já não aguentam mais. Depois você perdeu toda a sua juventude, sem se envolver com o poder de Deus, agora depois de velho você quer... Não dá mais não tem mais gás. Então a hora de buscar a Deus é enquanto você é bem novinho, bem jovem, né? Porque quando você já estiver bem mais velho, você já tem um depósito cheio da graça de Deus, e a unção do Espírito está sobre a sua vida com mais constância, e você vai precisar só ir alimentando esse depósito para que nunca o fogo se apague. Amém, irmãos? Glória a Jesus. Então, jovem, está na hora de você começar a se envolver. Em vez de você trocar o culto de oração por um momento com os seus amigos, diga aos seus amigos que se eles quiserem continuar e ser os melhores amigos, devem vir orar com você. Amém? Diga aos seus amigos que eles precisam urgentemente se prostrar diante de Deus, porque Deus quer usar homens e mulheres, jovens, fortes, vigorosos para anunciar o Evangelho. Mas essas mesmas pessoas estão envolvidas nos mundanismos, no dia a dia, na vida noturna, né? Nas festas, nas paixões do mundo, no colorido dos ídolos e de tanta coisa. Amém, irmãos? Glória a Jesus. Então, meus amados, fazer missões é conscientizar-se de que está posto sobre nós uma responsabilidade, enquanto igreja que somos. E cada um dos irmãos, cada membro em particular, é a igreja. Você é a igreja, eu sou a igreja. A anunciação do Evangelho sou eu que tenho que fazer, é você que tem que fazer. Amém? Glória a Deus. Mas a gente só faz se tiver poder de Deus em nossas vidas. Em nome de Jesus. Glória a Deus.